Agora aqui ele estava fechado. Here and sealed, and here it's open. Aqui e selado, e aqui está aberto. It's been open. Ele tem sido aberto. Since that time of the sealing we're getting into tonight. Desde o tempo do selamento, vamos entrar nisso nesta noite. Now the book's open. Agora o livro está aberto. A little book in his hand, um livrinho em sua mão, it was open. Ele foi aberto. Oh, how the sun is pillars. Oh, como o sol, como colunas. Wait a minute, let me start back here and read. Espere um minuto, deixe-me começar lendo aqui atrás. And he had in his hand a little book open. E tinha na sua mão um livrinho aberto. And he set his right foot upon the sea and his left foot upon the earth. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. And he cried with a loud voice. E clamou com grande voz. As when a lion roar. Como quando brama o leão. We know he is the lion of the tribe of Judah. Nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Over here he's the lamb. Lá ele é um cordeiro. But here he's the lion. Mas aqui ele é o leão. Amém. Deus abençoe, irmãos. São João capítulo 10, verso 30. São João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Grande Criador, mais uma vez temos a oportunidade de falar sobre o Senhor. É grande, é tremendo, é magnífico. Não conseguimos expressar tudo, sua grandeza, mas é bom ver o Senhor manifestado em simplicidade. Fale mais uma vez conosco e ajuda-me a ajudar o seu povo com a luz da sua palavra que o Senhor manifestou nesse dia final através do sétimo anjo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Três atos do mesmo Deus. Muito bem, deixa um fundinho aí, isso daí é muito gostoso. Bom, como diz o irmão Brana, lá ele era o cordeiro, aqui ele é o leão. É muito bom ver essas coisas. Lá ele diz, eu e o Pai somos um. Aqui seria a mesma coisa. O cordeiro e o leão são um. Nunca dois nem três, sempre um.
E a diferença deste um para a unicidade, que existe os unicistas, a diferença é tão mínima a diferença, é que eles creem só em Jesus e nós cremos em Jesus Cristo. A diferença é que o batismo era só em nome de Jesus, irmão Brana veio e fez em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a diferença é muito pouca. Dá uma diferença maior dos pentecostais, porque vem de Pai, Filho e Espírito Santo, mas o profeta trouxe a luz do dia que o Espírito Santo desceu. Agora é bom você ver o dia que o Espírito Santo desceu no Pentecostes e o dia que o Espírito Santo encarnou no século 20. Esses dias têm que ser notados. O dia que o Espírito Santo desce sobre a igreja e o dia que o Espírito Santo desce e encarna num homem, sendo o mesmo. 3 atos do mesmo Deus. Cada vez a gente muda o título, mas é a mesma coisa. Você muda o título, mas é um Deus só. Você simplesmente muda os títulos das mensagens, mas é o alimento para hoje. Ficamos quase 2000 anos, a nossa crença em 2000 anos, Jesus Salvador. Você diz, mas você não crê que Ele é Salvador? Ele já me salvou. Estou te dizendo que Ele cumpriu já o trabalho dele. Mas 2 milênios pregando Jesus Salvador, curador, batiza com o Espírito Santo e voltará, pregando uma mensagem assim. E Ele voltará. E se notar, vocês nunca podem esquecer disso, que a vinda do Filho do Homem não foi muitas vezes colocada dentro das 3 vindas pregadas pelo irmão Brana. Irmão Brana, quando você nota as 3 vindas que ele prega, é uma para redimir, uma para arrebatar e outra para vir e morar aqui o milênio. Essas são as 3 vindas. Porque a vinda do Filho do Homem era o mistério. E esta era a vinda de Deus em carne para restaurar todas as coisas, até mesmo a nossa fé, que estava divergindo em deuses, não sabia se era 3, se era 1, se era 2. Hoje ainda tem na mensagem quem crê, não que é 2 deuses, mas eles creem que são 2 pessoas na divindade. Eles creem que a divindade, um é o Pai e outro é o Filho. Bom, eu tenho eu peguei uma literatura deles, mas esta literatura deles aqui é muitos parágrafos da mensagem do irmão Brana que eles usam sem revelação. Nós usamos esses parágrafos. Eu vou ler alguns, porque nós não temos mensagens. Essas mensagens ainda nós não temos, mas tem pelo menos um parágrafo dela já traduzido aqui neste compêndio aqui, sobre a deidade. Eu não posso crer que o indivíduo prega a deidade e fala em 2 pessoas. Porque se fosse um analfabeto que nem eu, poderia bem. Fala deidade e mostraria 2 ou 3. Mas eles não são analfabetos. Isso vem de teólogo. De falar em deidade, que deidade é um. Se é um só Deus, como pode falar em 2 pessoas para formar esse Deus? Enquanto o irmão Brana tem claro, eu vou te mostrar aqui que um parágrafo deles, quando eles lêem a mensagem do irmão Brana, não tem contradição, mas quando eles explicam, eles contradiz, como as pessoas que são levadas por testemunhas e elas não viram a briga, elas não viram nada,
E chega lá, elas falam uma coisa, daqui 3 meses o juiz chama outra vez e elas falam diferente. E são gente que não viu a revelação. E eles querem ser testemunha de Brana, testemunha de Deus na terra, e eles não podem ser, porque eles não viram nada. Se chama eles a segunda vez, eles contradizem a primeira que eles houvera dito. Então é tão claro, eles mostram aqui na página 5 desse compêndio, sobre a deidade, depois que o irmão Brana falou, que é o selo de Cristo, aí eles vêm mostrar, ambos absolutamente têm que estar. Agora, como você se une se você já é um, como seu dedo é um? Teria que unir com o segundo. Porque eles creem em 2, por que combate? Você já está unido se este fosse o caso. Mas note, daqui é a explicação deles. Mas note como ele disse, ambos absolutamente têm que estar juntos. E ele estava falando de Deus, o Pai, como uma pessoa e o Filho dele como a outra. Para vocês verem como a explicação deles. Ele está dizendo que irmão Brana está explicando, você não acha aqui. Irmão Brana dizendo, é a explicação que eles dão. Que o irmão Brana estaria falando do Pai, ou Jesus falando do Pai como uma pessoa, e o Filho como outra. Nesse mesmo compêndio, na página 15, a deidade. Você diz, mas você pega coisa dos outros, eu pego de qualquer um, tendo parágrafo do profeta, eu pego. Isso daqui faz muito bem. Na página 15 desse compêndio sobre a deidade, talvez tenha alguém que me escuta por aí que tem. Pega o seu compêndio e dá uma olhada para você ver. É uma mensagem do irmão Brana agora. Lá eles dizendo que ele estava falando de Deus como uma pessoa e um filho como outra pessoa. Então agora, perguntas e respostas em Hebreus, parte 2, 2 do 10 do 57. Escuta, por favor, explique a Trindade. Como pode o Filho sentar à direita do Pai, intercedendo do Pai, se eles não são 2 pessoas? Fizeram a pergunta para o irmão Brana. Como ele pode, o Filho, interceder do Pai, se eles não são 2 pessoas? Bem, amado irmão, vem a resposta do irmão Brana. Isso é uma revelação. Se Jesus disse, eu e meu Pai somos um, então como eles podem ser 2? Agora o irmão Brana dizendo. Vem, você nunca encontra o irmão Brana dizendo que na divindade é 2 ou 3. O irmão Brana pregou a deidade de Jesus Cristo para mostrar para nós, bom, já disse, a deidade de Jesus Cristo. Isso ele quer mostrar para nós, que Jesus Cristo é Deus. E quantos deuses existem? Não é um só? Então não existe outro. A questão é de ver o Pai como Espírito no Filho, que é o corpo do próprio Pai. Esse corpo que você está vendo aqui é o corpo do meu espírito. Você está vendo o meu espírito agir aqui? Quando meu corpo age assim, porque eu tenho um espírito aqui agindo. Mas esse daqui é o corpo do meu espírito. Agora o Filho era corpo do Pai, do Espírito Santo. O Filho diz, eu não posso fazer nada se eu não ver o Pai fazer. Mas se o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Pois só tem que fazer igual, pois é um só. O que o Pai faz, aí o Filho faz igualmente. Aí o irmão Brana vem e explica como que o Pai faz, através do Filho. É o meio de Deus fazer. Aí você diz, pastor, mas essas coisas nós já sabemos. Nós sabemos porque nós cremos num só mesmo. Mas o povo, na mensagem, eles vieram de uma doutrina pervertida da ressurreição isolada do irmão Brana, e eles já vieram com essa crença que tem um Deus Pai
e um outro que é o filho, que é menor que o pai. Isso é testemunho de Jeová. São doutrinas, testemunhas de Jeová, que anda semeando aí dentro da mensagem. Nunca foram testemunhas de Brana. E eu não digo que eles também são testemunhas de Jeová, o Jeová Deus, não. A denominação. Que se você for testemunha de Jeová, você diz: eu vi Deus, eu vi Jeová. Quem ele é? Jesus Cristo. Não, mas Jesus Cristo não é o Filho, não. Ali era a manifestação de Jeová. Jeová estava manifestando através do visível, que Jeová é o invisível, e estava manifestando através do visível. Amém. Mas eu quero simplesmente continuar a leitura aqui, perguntas e respostas, Hebreus parte 2, onde irmão Brana está dizendo: se Jesus disse, eu e meu Pai somos um, então como eles podem ser dois? Vocês viram que eu li lá atrás, eles dizendo, não foi irmão Brana dizendo, eles dizendo, que irmão Brana estava falando ambos, e ambos quer dizer dois, mas por certo, mas você tem que saber como esses dois, não duas pessoas, é o Pai e Espírito na única pessoa da divindade, que é Jesus Cristo. Não existe outra pessoa. O Pai, que é Espírito, está manifestado nesta pessoa, a única pessoa. Hebreus, capítulo 1, verso 1, eu li hoje de manhã e nem comentei. Mas ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. A mensagem que foi apresentada aos profetas, mas agora nesses últimos dias, foi nos dado no Filho. Era aquele mesmo Deus. 3 manifestações do mesmo Deus. 3 atos do mesmo Deus. Amém? Então, como eles podem ser dois? Veem? Agora, eles não são dois. Uma mulher uma vez me disse, eu estava explicando isso e disse, você e sua esposa são dois, todavia vocês são um. Eu disse, mas Deus e o Filho são diferentes disso. Deus e o Filho não é que nem eu e minha esposa, porque nós dois somos um. Para casar tem que ser assim, os dois têm que ser um. Estão admitindo a mesma responsabilidade. Tem que ser um em tudo naquele lar. Mas são duas pessoas. Então o irmão Branco está dizendo que a unidade de Deus e o Filho não é assim. Vê? Eu disse, você me vê? Ele disse, sim. Você vê a minha esposa? Não. Eu disse, então o Pai e o Filho é diferente. Por isso você precisa de revelação. Precisa de revelação para poder entender que esta unidade do marido e mulher é uma união composta. Você já sabe, duas pessoas, o que é composto é duas pessoas. Então, é uma união composta. São duas pessoas nesta união. Mas a unidade de Deus não é composta de duas pessoas. Irmão Brana mostra, eles não são dois. Eles quem? O Pai e o Filho. Não são dois. E é uma unidade. Mas não é unidade composta. Eu tenho chamado isso de unidade simples. Não é unidade composta. Porque a unidade composta tem que ser 1 mais 1. Aí você forma uma unidade composta de marido e mulher. Mas aqui não são assim. São diferentes. Escuta, você, quando tu me vê a mim, tu vês o Pai, disse Jesus. O Pai e o Filho. O Pai era o Jeová Deus Todo-Poderoso, habitando em um tabernáculo chamado Jesus Cristo, que era o Filho de Deus ungido. Jesus era um homem, Deus é Espírito. Simplesmente se vê o Espírito atuando dentro de um corpo. Não são dois, apenas um. Amém? Isso é certo. Ele era o lugar de habitação de Deus. Eu falo, mas nós nunca cremos que são dois. Eu estou te lendo essas coisas
para mostrar para vocês que o povo que prega deidade e diz que essa é a doutrina da mensagem, só se for da mensagem deles, da mensagem do teólogo deles, mas não da mensagem de William Branham. A mensagem de William Branham é diferente. Irmão Branham já está dizendo aqui, não são dois, e eles estão dizendo, são dois. Irmão Branham dizendo, não são dois. Quer dizer, fazer uma literatura dessa, contradizer. Mas sabe que eu gostei dessa literatura? É porque eu sempre tive dificuldade em encontrar onde falasse Deus Filho. E depois daquela que nós encontramos aí, Envergonhados dele, 52, aqui tem várias. Se eu posso ler partes para vocês, eu tenho aqui, essa daqui nós temos em literatura, eu vou ler, literatura de Goiânia, eu vou ler essa daqui, porque eles tiraram daqui também. O parágrafo 13, a palavra falada é a semente original. Escuta, e recorde que tudo corre em 3 para a perfeição. 3 é um número da perfeição. Os ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Para formar você um ser perfeito, você também tem corpo, espírito e alma. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 2 nem 3, porque eu não sou 2 nem 3, eu sou 1. Mas eu sou formado de corpo, espírito e alma. Deus também não é 3 nem 2, mas Ele é completo em Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é completo. Estes são os ofícios, são as manifestações, são os trabalhos de Deus, são os atos que Deus veio aqui na terra para realizar, para mostrar o que Ele é. Ele está mostrando o que Ele é. E cada ato desse era o próprio Deus. Ele veio e criou. Quem cria? Quem cria? Ele veio e salvou. Quem salva? Agora ele veio e revelou os trovões. Quem revela? É simples a coisa. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, só mudando de ato. Ele pôs no primeiro ato, Criador do universo. Ele pôs como uma máscara da palavra, o Logos, haja luz, e houve luz. No segundo ato, aquele mesmo que pôs a máscara do Logos, pôs a máscara de Jesus e diz: eu e o Pai somos um. Aquele mesmo Jesus desceu do céu, encarnado, também no 7º anjo, para revelar os 7 trovões, que eram mistérios que ninguém sabia desde o princípio do mundo. Ninguém nunca soube, mas não era para saber. Coisa de 2000 anos já não era para saber, que era o novo nome, não era para saber, que é o dia e a hora da vinda do Senhor, no monte pôr do sol, no entardecer, não era para saber, há 2000 anos atrás. Há 6000 anos atrás, quando manifestou Adão, Eva e a serpente ali no Éden, esses mistérios de 6 milênios, ninguém nunca soube decifrar aquilo. Tinha que vir nos dias da voz do 7º anjo. Isso é para mostrar para você como esse trabalho, esse ato de Deus, o Espírito Santo, é tão tremendo que Ele reservou para Ele próprio e não falou para nenhuma de suas próprias manifestações ou atos quando Ele veio na terra. Ele não falou. Você sabe que ia chegar a certo ponto de pregar? Paro por aqui.
Chegava até certo ponto, falava e parava por ali. E deixou, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Irmãos, os dias da voz do sétimo anjo eram os dias de Deus, Espírito Santo, encarnado outra vez. E era o mesmo Deus, por isso que nunca fez diferente. O que Moisés fez, Jesus fez. O que Jesus fez, Brana fez. Não tem jeito de fazer diferente. É o mesmo Deus. Muda alguns atos, porque é outro ato. No ato da criação, ele não podia morrer. No ato de morrer, ele não pôde criar. No ato de revelar, ele provou que ele era tanto o Criador, como veio mostrar para nós que o remidor era Cristo e estava manifestado no sétimo anjo, revelando a redenção. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar isto, que tem hora que a gente vem na igreja para marcar cartão, mas não trabalha. Vem na igreja, mas não canta. Vem na igreja, mas não bate palma quando os outros batem. Vem na igreja, mas não glorifica quando os outros glorificam. Vem na igreja, mas escuta, mas não guarda nada. Não é porque você tem alguma deficiência. Não, não é por isso. É porque não guarda mesmo, porque não tem atenção para aquilo. Não tem atenção, não dá atenção para a palavra. Está na igreja. As pessoas escutam a mensagem, mas elas não conseguem entender esta revelação. Não é porque elas são simples. Os simples entendem. É os sábios que não entendem. Sempre foram os sábios que mataram o Rei da Glória. A Bíblia diz assim, São Paulo diz, se eles tivessem conhecido, jamais crucificariam o Senhor da Glória. O que era Jesus? Senhor da glória. Mas se ele é Senhor da glória, então ele era Deus em carne. Paulo creu desta forma. Tem coisas que as pessoas tentam explicar e elas não vão conseguir. Eu acho mais fácil crer num Deus com 3 manifestações, como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem 3 manifestações e ele é um Deus. Mais fácil do que eu crer. Esse Deus é Deus e depois um filho é menor que Deus. Eu não posso nem crer assim, porque quem crê assim, eu sempre tenho uma pergunta: quem é que te salvou? Foi Deus ou foi o filho? Quem morreu por você? Foi Deus ou foi o filho? Oh, mas você sabe? Não, mas se você diz que é 2, então foi o filho que morreu, então você não é salvo. Porque você só é salvo pelo sangue de Deus. E o filho que morreu era o corpo de Deus, por isso chamou filho de Deus. Isto era Deus feito carne para sangrar por nós. Irmão Brana diz, se eu fizesse alguma coisa e mandasse José para pagar aquilo, eu estaria errado. Deus não fez isso. Deus permitiu a queda. E ele não mandou um outro para pagar o preço. Ele mesmo veio. A deidade, 53. E então a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo, quer dizer, redimir o homem, salvar o homem, perdoar o homem, seria fazer, descer e redimi-lo. Ele próprio. Não numa outra, escuta, não numa outra, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo, isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era Ele mesmo descer para redimi-lo. Ô dualista, se vocês não convertem com isso, porque é raça ruim mesmo. Porque não tem cabimento. Quem me salvou foi Deus.
Oh, mas foi o filho que morreu. Era Deus. Aquele era outro ofício. Eu tenho tudo aqui. Eu acho que isso daqui é tão bom. E deixando para os irmãos. Deixa eu terminar de ler aqui. A palavra falada é a semente original. 13. Os ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus o Pai era o Deus que viveu na coluna de fogo. Você sabe por que eu prego isso? Porque eu sempre criei nisso. Eu sempre criei que é assim. Não tem jeito de mudar. Eu sempre encontrei William Branham dizendo que é assim. Nós não temos uma parte da verdade nas nossas pregações. Todo mundo que tem uma parte de verdade nas suas pregações são falsos profetas. Nós não temos uma parte da verdade. Nós temos a verdade. Isso eu tenho segurança, porque se eu não tivesse a verdade, eu pararia de pregar. Eu já tentei acabar com a igreja por 2 ou 3 vezes. Cada vez que uma luz vem, eu falo para o povo se abala, quase vai tudo embora. Depois eles param em pé. Isso é verdade. Porque eu nunca contive uma verdade comigo mesmo. Nunca consegui esconder. Aquilo é verdade. Eu perco qualquer um. Que a igreja se esvazie. Deus sabe que sempre foi a minha meta de pregar, desde quando eu aceitei essa mensagem, em 1973. Foi pregar, se que vai embora, vá. Eu lembro das minhas primeiras pregações, antes de sair do sistema, eu disse para eles assim, tem uma coisa, eu estou crendo num profeta, batismo em nome de Jesus Cristo, e a coisa é diferente agora. Sabe o que eu disse para a igreja? Vocês não vêm atrás de mim. Eu não tentei ganhar a Cruzada Nacional de Evangelização, onde eu fui pastor, ganhar para mim. Não, eu vi que aquilo era só leitinho desnatado, não tinha jeito de eu dar um alimento fresco. E eu disse claro, vocês não vêm atrás de mim. Aí comecei a fazer um trabalho, aí vem de 1 a 1, o eleito vem vindo, não tem jeito. Você fala para ele não vir, mas eu vou. O eleito vem, os outros ficaram tudo lá. É aquela pequena congregação que nós temos em São Joaquim da Barra. Começou assim, começamos pregando de casa em casa, 1, 2, meia dúzia, e lá não passa acho que de 20 hoje. Mas começou, mas fez o trabalho. Mas o trabalho foi feito sem medo. Não foi um pregador medroso que pregou para eles, querendo ficar com o povo, que eu tinha muita gente naquele tempo também. Não, saí sozinho, a mulher e um menino. E comecei tudo de novo. Deus sabe que existe, quando Deus está no movimento, Deus está num homem, Deus está numa mensagem, Deus dá fé para aquilo, dá força para aquilo. Você fica sozinho. Você diz, mas lá na minha casa nem minha mulher crê no que eu creio. Não importa, o que manda Deus chamou foi você. Por que você quer pôr todo mundo dentro, quando Deus não pôs eles dentro? Eles só vão te dar problema dentro. É melhor que se dê problema fora do que problema dentro. Já não, mas é melhor eles darem problema dentro. Mas se não são eleitos, se eles forem eleitos, deixa eles darem problema dentro. Mas eu forçar para eles entrar, quando não tem eleição, eles não têm chamada. Irmão, você tem que ter uma chamada. Essa mensagem tem que ter alguma coisa que te cativa. Se você casou com a sua mulher e ela não chamou sua atenção, você olhou nela, não gostou em nada dela, por que você casou com ela? Você não gostou em nada dela? Como casar com uma mulher dessa? Como aceitar um homem se você olhou para ele e não achou nada nele? Hoje você pode dizer que ela não está com nada, que ele não está com nada. Mas quando você casou, tinha que ter alguma coisa. Se não tivesse, você estava errado em tomar aquela decisão. Me casarei contigo. Tinha que ter alguma coisa. E essa coisa, filho, essa é uma coisa que a vida inteira aí te angustia, te faz chorar.
Irmão Branco disse, você viu aquele homem ali, cabisbaixo, chorando? A esposa dele saiu com outro homem. Então aquilo ali corta ele, mata ele. Mas ele fez uma escolha. Viu aquela mulher angustiada? Algo aconteceu, o marido dela saiu com outra. Há algo lá dentro. Então isso aí é uma coisinha lá dentro para o seu amor, eros, que é amor sexual. Eu estou agora transportando isso para milhões de vezes de sentimento, de prazer, quando você toma o amor de Deus, o amor ágape. Quando você ama esta palavra, não importa se marido ama ou não, se mulher ama ou não, esta palavra, você ama esta palavra. E sabe, muitas vezes as nossas decadências, na moral nossa, no nosso lar, muitas vezes é falta de nossa dedicação a Deus. O homem que dedica a Deus, ele não fica gostando de outra mulher sem ser a mulher dele. Falta de dedicação a Deus, é muito carnal. A mulher que dedica a Deus, ela fica apaixonada pelo marido dela, não por outro homem. Mas elas não saem da frente da tela, onde tem belas mulheres e belos homens nas novelas. Porque é a parte de carícia, de amor, e muitas vezes aquilo não tem dentro de casa, e elas veem aqueles homens beijando as mulheres, dizem, o meu marido não faz nada disso comigo. O homem também, outro assistidor de novela, faz a mesma coisa. Diz, olha como essa mulher é, ela chega com todo prazer, e abraça ele, e a minha mulher não faz nada comigo. Uma geladeira. Mas se ele for espiritual, e se ela for espiritual, eles ainda vencerão, porque eles manterão caráter. Caráter, o profeta diz, não é dom, não é coisa que cai do céu, não. Caráter é vitória, é você ser tentado e não cair, é você ser tentado e não cair. Isso é caráter. Mas se você ama a Deus, não importa o que os outros falam. Se eu amo essa mensagem, eu creio nela, eu sei que ela é verdade. Para mim, tanto faz o povo da mensagem dizer que eu sou de Deus ou do diabo. Eu não estou pouco preocupado com isso. Eu sei que isso é verdade e acabou. Você vai importar se alguém fala, isso, a mulher é feia, seu marido feio, careca. Talvez você tenha respondido, foi eu que arranquei os cabelos dele. Foi tanto de dar preocupação para ele que ele perdeu os cabelos. Certo? Tem alguma coisa para falar. Falou que minha mulher é feia, eu vou arrumar uma bonita. Aí está o problema. Aí falou, essa mensagem é falsa, é de falso profeta. Espera lá, você está vendo, se a Bíblia toda diz que é um só Deus, como eu posso olhar para dois ou três? É um só Deus, é um só que morreu por mim, é um só que é meu Salvador, é um só que eu amo. Isso aí tudo está em tipo, marido e mulher, está em tipo também. É um só que a mulher ama, ela dedica, é para um só. A igreja dedica, é para um só. Dualista, vocês dedicam para o pai ou para o filho? Se são dois, como vocês pensam? Mas eu creio no mesmo Deus. Só que eu tenho uma coisa, eu sei que o pai e o filho formam uma unidade. Eu creio num só. Meu marido é Deus, um só. Agora você não sabe quem é seu marido, se é o pai ou se é o filho. É porque você não tem marido, solitária. E não acha ruim você solteiro, solitário também não. Se achar ruim, vai arrumar um casamento. Então ele pregou para mim que também sou solitário. Se é solitário, vai arrumar casamento, porque muitas vezes sozinho, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Arruma uma mulher só para atrapalhar a vida, arruma um homem só para atrapalhar a vida. Não se amam, então é melhor viver sozinho. Amém, amém. E não estou bravo não. Os ofícios de Deus, eu não saio daqui. Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus, o Pai, era Deus que viveu na coluna de fogo. Ele estava tentando atrair a atenção para si, a atenção de Israel. Na coluna de fogo, ele estava tentando atrair a atenção para ele. Olha para mim, aí vem o profeta Isaías e diz: olha para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Olha para mim, não olha para nós. Olha para mim. Aleluia. Ele estava tentando atrair Israel para si. Eles não quiseram vir. Isso é o Velho Testamento. Vamos para o Novo. Deus, o Pai, viveu no Filho. Eu estou lendo mensagem de William Branham aqui, ó. Deus, o Pai, viveu no Filho. Agora, se Deus, o Pai, viveu no Filho, o Filho é Deus. Agora, é isso que você precisa de revelação. Se Deus, Espírito Santo, está vivendo em você, você é Deus. Eles não conseguem ver isso. Agora, como nós somos Deus? Deus formando um corpo. Porque somos humanos, formando um corpo, onde o nosso cabeça é Ele próprio. Isso aqui é só corpo dele. Ele é o cabeça. Ele é que governa. É Ele quem fala. É Ele quem dá ordem. Mas é Ele quem me ama. É Ele que me ensina a amar. É Ele que dedicou por mim e morreu por mim. É Ele que me ensina a amar meus irmãos e dar a vida por eles. Deus, o Pai, viveu no Filho, que fez do Filho Deus. Vocês estão entendendo? Deus, o Pai, viveu no Filho, que fez do Filho Deus. Agora, não fez do Filho um segundo Deus. É porque Deus estava ali, vivendo nele. Por que Brana foi Deus? Porque Deus estava vivendo em Brana. Porque nós somos o corpo de Deus. Porque Deus está vivendo nesse corpo, está vivendo em nós. O mesmo Deus, irmão Brana vem assim dizer, o mesmo Deus, eles não quiseram vir. Deus, o Pai, viveu no Filho, que fez do Filho Deus, o mesmo Deus, expressando a imagem de Deus. Você está expressando, vamos ver se nós conseguimos expressar em casa a imagem de Deus, expressar na rua a imagem de Deus, expressar no supermercado a imagem de Deus, expressar quando vê as vitrines de calçado a imagem de Deus, expressar quando vê as vitrines de vestido para as mulheres, a imagem de Deus. Se conseguimos expressar a imagem de Deus. Você olhava em Jesus e diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou expressando a imagem de Deus. O Filho estava expressando a imagem do Pai. Nós estamos expressando a imagem de Deus, porque Deus está em nós. Mas vamos ver se nós expressamos a imagem de Deus no nosso tratamento de marido e mulher, de pastor e igreja, de membro e pastor. Se nós expressamos a imagem de Deus, irmãos, Deus respeitou Moisés, porque se Deus ficasse contra Moisés, Deus estava contra ele mesmo. Moisés teve que falar para Deus: Senhor, eu não vou destruir esse povo, e não posso fazer nada contra esse povo. Se o Senhor vai acabar com esse povo, o Senhor acaba comigo primeiro. Porque o que vão dizer as nações? Agora, Moisés sabia mais do que Deus? Era Deus numa carne, fazendo aquele papel naquele dia. Que ato tremendo de Moisés falar com Deus. Será que Deus tinha esquecido disso? Não, Deus gosta de respeitar. Quando Ele está no ser humano, Ele fala através do ser humano e Ele mesmo ouve. Se Deus está aí na mulher, se Deus está no marido, Ele fala e Ele mesmo ouve. Ela fala e ela mesma ouve. Amém, amém, aleluia. Gente do céu, isso daqui é bom. Onde Deus está, Deus expressando a imagem, expressando a imagem de Deus, a semente de Deus manifesta, tentando atrair o povo para si.
É Deus atraindo o povo, tentando atrair o povo para a coluna de fogo. Aí ele não conseguiu. Ele diz: eu vou vir em carne. Consegui atrair o povo para a carne. Vem, olha para mim. Eu e meu pai somos um. Ele está tentando atrair o povo para aquela carne onde Deus estava. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha para mim. Mas o que eles fizeram? Olha, o que fez, Deus manifesta tentando atrair o povo para si. Eles o crucificaram. Deus tentando atrair o povo para si, mas tinham que olhar num homem desprezível. Hoje fala assim: Jesus, oh, um grande Deus, maravilhoso, nós o adoramos. O judeu dizia que ele era Beuzebu. O que o judeu dizia que era Beuzebu, nós dizemos hoje, ele é Deus. O que o povo da mensagem diz que novo nome, HM, Brana, é do diabo, é falso, nós dizemos é o nome de Deus, é o novo nome. Brana não tem o nome Jesus, não. Brana é Brana. Brana é novo nome de Deus. Tem que se entender, é isso. Agora eles tomam o parágrafo que o irmão Brana diz: ele não pôs o seu nome em mim. O irmão Brana está falando de Jesus, por certo? Deus não pôs o nome Jesus em Brana. Amém. Vamos aqui. Mas Deus querendo atrair o povo para si, eles pegam e crucificam Deus. Eles o crucificaram. Quem foi que eles crucificaram? Ah, crucificaram um João ninguém? Não. Ah, crucificaram um filho? Não. Eles crucificaram Deus. Oh, mas Deus não pode ser crucificado porque ele é espírito. Por certo. Mas aqui ele está num corpo. Quando Deus é espírito, ele não pode ser crucificado, ele não pode ser morto. Mas quando Deus está num corpo, está numa carne, ele sente dores, ele sentiu dor de cabeça, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, porque Deus estava num corpo. Mas quando ele está manifestado só em espírito, eu sou o Senhor e não dormito. Mas quando ele está manifestado no corpo, Jesus estava dormindo na polpa do barco. E que era Jesus? Ah, era o Filho. Irmão Brana diz que ele era Deus. Era Deus fazendo o papel de Salvador. Ninguém podia me salvar. Só Deus. Pois ninguém pode me curar. Só Deus. Se você conseguir ter uma fé, ele já me curou. Pelas pisaduras dele eu já fui sarada. Até nossos pedidos de orações aqui. O dirigente cântico pode pegar aquilo e declarar abençoado. Não precisa nem chamar o povo para orar. Declaramos estas pessoas abençoadas com a bênção do Calvário. Já foi dado para nós. Nós podemos agora passar para os outros. Não precisamos nem ter muita dificuldade para nós fazer nossa oração. Oh Deus, abençoa. Abençoa, já abençoou. Não tem que ter medo mais. O Espírito Santo é o mesmo Deus que no princípio esteve no Filho de Deus e agora, aqui, em outro ofício de Deus nos últimos dias. O que é Deus, o Espírito Santo? É o mesmo Filho de Deus, mas ele está dizendo aonde ele está agora, aqui, em outro ofício de Deus nos últimos dias. Vivendo na igreja, tentando trazer a palavra falada como todos os dois ofícios fizeram, tentando trazer a pessoa àquela manifestação, para você ver Deus na coluna de fogo, para você ver Deus no homem chamado Jesus. E agora, o que o Espírito Santo estava fazendo na América do Norte, agora, aqui, chamando a nossa atenção para isto, para você ver Deus nos últimos dias.
o ofício de Deus nos últimos dias. E o ofício de Deus nos últimos dias era o ofício de Espírito Santo manifestado numa carne outra vez. A gente sempre creu, Pai, Filho e Espírito Santo até o Pentecoste. O Pentecoste foi um derramamento do Espírito Santo naquele dia, com uma promessa em Joel, escrita ali, repetida em Atos, que é nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O irmão Branham diz, numa de suas mensagens, que ele disse, isso ele já cumpriu. Já derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Porque nesse dia final, ele teria que vir manifestado numa carne. Deixa eu ver se eu termino aqui, porque parece que meu tempo já vai esgotando. Nem eu vi o tempo acabar. Ao povo, e eles a rejeitaram. Da mesma forma, irmão Branham está mostrando, da mesma forma que Moisés pregou, mostrou para eles a coluna de fogo, fazendo o que fez naqueles dias, e eles não creram. Deus teve que abrir a terra. Irmãos, Deus não abriu a terra na Babilônia para engolir babilônicos. Deus não abriu a terra entre os medos e persas para engoli-los. Não. Deus abriu a terra no meio do seu povo para engolir os incrédulos que não creram na manifestação da coluna de fogo no tempo de Moisés. O povo dos dias de Jesus se perdeu, e quem se perdeu nos dias de Jesus não foram prostitutas, ladrões, porque muitos destes já estavam perdidos. Mas quem se perdeu naqueles dias foi exatamente o doutor Caifás, doutor Anás. Foram eles que se perderam com suas congregações, porque não conseguiram ser atraídos pela palavra semente. A palavra é a semente original. Deveriam ver que a manifestação do que Moisés pregava era a semente original. Haja luz. Deveriam ver que o que Cristo fez, ele é a semente original para morrer, para nos salvar. Deveriam ver que a revelação dos trovões, dos selos, do novo nome em William Branham é a semente original. Não é uma coisa mistificada, não, é original. Isso daqui é Deus num homem outra vez, é Deus em carne chamando a atenção do povo para Ele. E nos dias do ministério da esposa que estamos vivendo agora, é Deus outra vez chamando a nossa atenção para esta mesma mensagem, onde o profeta diz que é o Espírito, o profeta, como disse? O Espírito, a esposa e o profeta dizem, vem. É agora, é nesse tempo. O Espírito, o profeta e a esposa está dizendo, vem. Seja atraído por isso, seja atraído pela revelação dos trovões, seja atraído pelo novo nome. HM é o novo nome de Deus. Foi Branham que disse. Aquela carta ao irmão Liveio, 22, 21 e 28. 21 e 28, não é? É bom isso daí. É o irmão Branham dizendo, ao invés dele falar Abraão, ele disse, você pode dizer para eles, Branham. Em toda mensagem, o irmão Branham diz Abraão. Nessa ele diz Branham. Está aí na internet, procura o que você acha. Você não crê porque não é dos dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as convenço. Elas creem em mim. Tem gente que não é do meu ministério, eles não vão crer em mim também. Esse povo tem que crer no que eu prego. Tem que nada. Tem que crer não. Minhas ovelhas
Vamos querer colocar anás dentro, você só vê serpente esperneando. Mas serpente tem perna? E ela tinha, foi quebrada. Ela andava em pé, foi quebrado os seus ossos, está rastejando. E os filhos dela faz a mesma coisa, só vive rastejando. Eles não andam na palavra como a palavra diz. Então, cada filho de Deus, olha, meu tempo já está quase no final, aqui não tem jeito. O Espírito Santo é o mesmo Deus que no princípio esteve no Filho de Deus e agora aqui em outro ofício de Deus nos últimos dias, vivendo na igreja, tentando trazer a igreja ao povo. E eles tentando trazer a palavra ao povo, não à igreja. Tentando trazer a palavra ao povo e eles a rejeitam. É a mesma coisa, são os três ofícios ou manifestações de um Deus em ação. Deus estava em ação no tempo do irmão Brana. Isso aqui é simples. Envergonhados dele, 52, finzinho do parágrafo só. Hoje ele falando do Deus em morfe, que o morfe é uma palavra que vem do grego, em morfe, que significa um ator grego que representa muitas cenas. A irmã Brana tomou um ator grego que representa muitas cenas para poder mostrar Deus representando 3 cenas. Aí ele vem e representa 3 cenas. Hoje ele é uma coisa e no próximo ele é outra coisa. Ainda bem que ele falou tudo. Ele era Deus, o Pai, em um ato. Aí quando ele veio para morrer na cruz, ele era Deus, o Filho, em outro ato. E quando ele veio agora nos dias do Monte Pôr do Sol, ele era o Deus e Espírito Santo neste ato. Olha, eu quero que vocês entendam que o irmão Brana não está dizendo aqui, ele é Deus e Espírito Santo no ato de Pentecostes. Ele não está falando isso, então eu não posso falar também. Ele é Deus, o Espírito Santo neste, que era no ato presente. Deus, o Espírito Santo, neste ato da revelação do novo nome, dos trovões, dos 7 selos. Ele é Deus, o Espírito Santo, neste ato. Este parágrafo aqui já é lido para vocês, mas mais uma vez, para confirmar, 135, hoje tem se cumprido esta escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido, porém algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Quando foi que o Espírito Santo veio e fez a mesma coisa? Nós não pregávamos sempre que foi no dia de Pentecostes? Então vamos ver o que Brana está falando aqui agora. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. E falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Os inimigos dessa mensagem ficam fervendo de raiva. E diz, onde que esse homem arruma esses parágrafos? É na mensagem do profeta. Deus em carne. Isso daqui é para te provar Deus, o Espírito Santo, neste ato, que foi vindo no Monte Pôr do Sol, e agora manifestado no ato do Monte Pôr do Sol. Ele desceu e veio em William Branham. É o Espírito Santo neste ato. O que é fazer as mesmas coisas? Ele diz, quando o Espírito Santo viesse e fizesse as mesmas coisas. Quando foi que o Espírito Santo veio e fez a mesma coisa? Irmão, você não vê isso daí em Pedro fazendo as mesmas coisas? Pedro estava formando com o Evangelho, a mensagem, o livro do ato, que era o Espírito Santo em ação naquela igreja. Mas fazendo as mesmas coisas, falando, você é fulano de tal, o seu nome é tal, você veio de tal lugar, consultou com tal médico, mora em tal rua, tal número. Quem é que fez isso? Quando o Espírito Santo viesse e fizesse a mesma coisa, ele diz, nesse dia presente. Que Deus nos ajude. Olha, eu só comecei, tem muita coisa aqui para eu ler para vocês,
e vamos então prosseguir mais algumas mensagens esta semana. Quem vier vai ter que ouvir mais um pouquinho isto, certo? Deus em 3 atos. Esta é a manifestação dele, como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o mesmo Deus. É o mesmo Deus, coluna de fogo, o mesmo Deus chamado Jesus, o mesmo Deus com o novo nome Brana. Obrigado, Senhor, por ter sua palavra. E o Senhor é quem tem revelado esta palavra e tem dado esta palavra para o seu povo. E estamos agradecidos por esta mensagem. Continua, Senhor, ajudando-nos para cada dia dar nossa vida por esta palavra. Não por qualquer crença, mas pela palavra, pela revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Satisfaz.